Oiê, eu sou Elô Machado e se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Aqui nesse podcast eu compartilho um pouco das vozes da minha cabeça que ficam matutando por aqui, depois dos encontros que eu tenho na vida dentro e fora da clínica. A cada episódio eu trago um tema para a gente pensar junto e a ideia é que alguma coisa dos meus restos deixe um resto em você também. Se você quiser saber mais sobre o podcast ou sobre o meu trabalho como psicóloga, me segue no @elomachadopsicologia lá no Instagram, beleza? Então, beleza. Bora pro episódio de hoje. Se você não ouviu o episódio passado, o Tá Cuidando do Seu Jardim, eu sugiro que você escute ele antes de continuar ouvindo o de hoje. Eu considero que o episódio de hoje vai ser um complemento ao episódio da semana passada, tá? Então dá um pulinho lá se você não viu, depois volta para esse. Nos dois a gente vai estar falando de autocuidado, de uma autopercepção, só que hoje eu queria trazer uma outra visão para a nossa discussão da semana passada. Por quê? Porque eu vi uma frase recentemente que me atravessou e tá aqui no meu bloco de notas. Eu sou assim, tá? Todos os episódios desse podcast, gente, nascem por meio de uma frase que eu li num livro, que eu ouvi alguém dizer, que eu vi no Instagram, que eu vi no TikTok, enfim. E vou anotando essas frases e deixando ali no meu bloco de notas, porque uma hora eu sei que vai surgir ideia para um episódio de podcast. E a frase da vez é: eu ainda não sou o que eu quero ser, mas eu sou exatamente o que eu desejava ser há 2 anos. E essa frase me pegou. Por quê? Porque a sensação que eu tenho, muitas vezes, e que eu acho que você também tem, você mesma aí que tá me ouvindo, é de que eu tô atrasada, de que ainda falta, de que eu devia, sei lá, tá mais longe, tá mais estruturada, tá mais pronta, tá mais preparada, tá mais estável. E eu sei que isso é um sintoma da sociedade em que a gente vive, né? A gente vive em estado ansioso, sempre esperando pela próxima coisa que a gente precisa conquistar, no que a gente precisa fazer daqui 1 hora, no final do dia, ou amanhã, ou na semana que vem. Eu sei que essa sociedade é projetada pra gente não viver no presente. Por isso que eu acho que você que tá me ouvindo também sente isso tudo que eu sinto. Mas eu acho que a gente precisa dar uma lutada contra esse tipo de pensamento, sabe? Justamente porque a gente vai sempre viver nessa sociedade, né? Não vão parar de olhar pra gente e achar que estamos atrasados ou que a gente precisa entregar alguma coisa a mais do que a gente entrega. Isso não vai deixar de acontecer. Então, o nosso papel diante da construção de uma vida mais prazerosa pra gente é a gente mesmo fazer o reconhecimento, né? Em relação ao que a gente já é do que a gente deseja ser. É um pouco da conversa da semana passada, de reconhecer as coisas que a gente já conquistou, tudo que a gente já plantou na vida, e tentando trazer mais para o presente essa sensação de conquista de quando a gente olha para quem éramos há 2 anos. Porque se eu voltasse 2 anos no tempo, a minha versão antiga, de 2 anos atrás, ela com certeza ia olhar pra mim hoje e ia dizer: meu Deus do céu, gata, você venceu? Você venceu demais? E aí eu não consigo fazer esse movimento com tanta facilidade hoje. Virar pra mim agora, nesse exato momento que eu tô gravando e falar: gata, venceu pra caralho. Tá vencida. Quem consegue fazer isso é a Elô do passado. E eu acho isso muito injusto, cara. Porque a gente vai sempre viver, então, nesse movimento ansioso. Satisfeito com o que a gente é, mas com um certo atraso. Eu acho que todo mundo já passou por isso, às vezes. De olhar para uma foto no passado e virar e falar assim: nossa, e eu achava que eu era gordo ou magro.
ou alto ou baixo. Eu achava que eu era estiloso, nossa, e eu achava que eu não tinha cabelo. Nossa, eu achava que eu era feio, eu achava que eu era isso, que eu era aquilo nessa época. Olha só como eu era, olha só como eu me tratava mal. Olha só como eu queria hoje tá com alguma dessas características que eu tô nessa foto aí no passado. Tenho certeza que você já fez isso. Ou então, vou pesar o clima agora. Você tá numa foto com alguém que não tá mais aqui, né? E fala: "Caralho, eu era feliz e não sabia. Olha só, eu tô do lado dessa pessoa que agora não tá mais aqui. Como eu queria voltar no tempo e viver isso de novo com essa pessoa." A gente vive nesse estado quase que permanente de projeção. Quando eu conquistar alguma coisa, quando eu emagrecer, quando eu ganhar mais, quando meu relacionamento tiver mais assim ou assado, quando eu tiver mais madura, quando eu tiver mais dinheiro. Sempre existe um quando. E assim, eu não acho que isso é um problema. Eu sempre falo pra vocês que a gente precisa sonhar. É só sonhando que a gente consegue instituir um caminho pra gente realizar esse sonho, né? O problema não é isso, né? Não é ter esse desejo. O problema é viver nessa lógica onde o presente ele nunca é suficiente. A gente transforma o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, os lugares onde a gente quer chegar numa linha reta, como se essa evolução ela fosse só uma subida assim e constante. E não é, cara. Crescimento, amadurecimento, a evolução, ela é curva, ela é feita de altos e baixos. É num dia se sentir super segura, super confiante e no dia seguinte sentir dúvida, querer jogar tudo pra cima. Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? E aí no outro falar, não, eu sei sim o porquê que eu tô fazendo isso com a minha vida, é isso que eu quero. É se sentir grande num dia e minúscula no dia seguinte. É nesse lugar que mora o crescimento e o amadurecimento. Coisas boas vão acontecer em momentos da vida que você tiver muito mal. E coisas ruins vão acontecer em momentos da sua vida que você tá super feliz, realizado. A vida é esses altos e baixos mesmo. Isso só significa que você tá viva. A gente precisa parar com essa ilusão de que a evolução é linear, cara. Os processos que envolvem a nossa evolução, eles vão muito além das coisas que a gente pode controlar, da nossa dedicação, do nosso planejamento, do nosso envolvimento com a coisa. Envolvem fatores externos, as circunstâncias externas, coisas que a gente não vai conseguir controlar e que vão atravessar o nosso planejamento. Eu falo muito sobre a gente saber recalcular a rota, justamente porque a gente vai fazer o plano perfeito e a gente não vai conseguir seguir esse plano perfeito. Por quê? Porque a vida não tá nem aí pro que a gente planejou. Vocês já me ouviram falar isso por aqui também. Então, nesse processo evolutivo é muito comum que a gente tenha esses altos e baixos. A gente melhora, a gente cai, a gente aprende, a gente duvida, a gente avança de novo. Para os desavisados, pode parecer uma instabilidade, mas é assim que a gente constrói uma consistência. Então, eu quero que você anote isso aí que eu vou falar agora. A nossa evolução não é uma linha reta, é uma espiral. A gente sempre volta para os mesmos temas, mas a gente nunca tá exatamente no mesmo lugar. Pensa numa espiral. A gente vai passar de novo, bem perto ali de alguns lugares, mas a gente não toca da mesma forma que era anteriormente. A evolução é a gente passar várias vezes perto do que nos incomoda, do que a gente precisa superar, do que a gente precisa curar. Mas toda vez que a gente vai ali de novo naquele tema,
A gente tá enxergando de uma forma diferente. Nunca é da mesma forma. Eu percebo que muitas vezes a gente usa o nosso futuro como uma fuga. A gente se projeta lá pra frente para não sentir a insuficiência que a gente acredita ter no presente, sabe? Então, hoje eu não posso, mas eu sei que daqui 2 anos eu vou poder. Hoje eu não consigo viver tal e tal coisa, mas eu sei que mais pra frente eu consigo. Essa projeção no futuro é quase como uma proteção pra gente não reconhecer o fracasso, entre aspas, que a gente é no presente. Só que quando eu não reconheço quem eu já sou, quando eu não reconheço que eu já tô no caminho para alcançar aquilo que eu quero ser, né? Se daqui 2 anos eu vou ser isso, eu vou conquistar isso que eu tô falando que hoje eu não sou, que eu não tenho. Cara, eu só vou conquistar isso porque hoje eu sou quem eu sou. Eu só vou passar por essa linha de chegada porque eu já tô correndo aqui em direção a ela. E isso tudo, esse processo todo faz parte da conquista. Só que quando eu não reconheço isso, eu crio meio que um ciclo eterno de insatisfação. Eu não vou nem perceber quando eu passar pela linha de chegada, eu não vou nem comemorar. Porque quando eu chegar, eu não vou saber nem reconhecer que é uma conquista. A gente vai criar um novo quando. Terminei essa maratona aqui, que legal. Mas agora eu acho que eu só vou ser feliz mesmo quando eu fizer um Ironman. Então, assim, eu fiz esse exercício comigo, sabe? No episódio da mudança que eu precisava, eu conversei com vocês sobre as paredes da minha casa, né? Que em 2 anos as mesmas paredes me trouxeram sensações completamente diferentes. Olhar para aquela Elô de 2 anos atrás foi muito importante para eu abraçar a Elô de agora, assim. Eu queria que você fizesse isso com você. Voltar 2 anos na sua vida. Quem que você era lá? O que que você queria para você há 2 anos? O que que você sofria por ainda não ter conquistado? O que que você estava vivendo? Com quem você estava se relacionando? E aí, olha para você hoje. O que que mudou? Alguma coisa mudou? Você conquistou alguma coisa? Alguma maturidade apareceu? Alguma dor ficou menor? Alguma conquista se concretizou? E eu sei que algumas respostas podem ser negativas, você pode identificar que há 2 anos era mais feliz, era mais realizada, era mais completa, não sei. Mas acho que até se a resposta for essa, é um exercício muito importante você reconhecer hoje que tá aqui, né? Que tá lutando por você, que tá querendo que a sua vida melhore de alguma forma. Eu acho que se você, inclusive, deu play num podcast de uma psicóloga maluca que fica falando um monte de coisa que vem na cabeça dela, com o intuito de levar alguma reflexão para a vida das pessoas, acho que você tem um mínimo desejo de melhorar um pouco as coisas por aí. Isso já merece ser reconhecido. E assim, reconhecer quem você já é não significa que você tem que parar de crescer. Também existe um pouco dessa confusão, né? As pessoas não gostam de pessoas autoconfiantes, falam que elas são soberbas, né? É muito difícil você ver alguém falando, cara, eu gosto de quem eu sou foda no que eu faço, eu gosto de quem eu tô me tornando cada vez mais. É muito difícil as pessoas falarem isso, porque o outro que tá te escutando ali do lado provavelmente vai te olhar de rabo de olho, vai achar que você é arrogante. Cara, reconhecer quem a gente já é, de novo, não significa que a gente tem que parar, estagnar, que a gente não vai mais evoluir, não significa se acomodar, não significa que a gente é arrogante ou soberba. Eu acho que reconhecer quem a gente já é, tudo que a gente já fez, significa sair dessa lógica da escassez que a maioria das pessoas vivem. No meu trabalho como psicóloga, eu não trabalho com a ideia de você virar uma outra pessoa. Eu trabalho com a ideia de ampliar a consciência de quem você já é. Então, crescer não é se tornar alguém completamente diferente. É integrar as suas partes. É aceitar esses altos e baixos como parte de um processo. Então, assim, talvez você ainda
Não seja quem você quer ser. Eu não sou ainda quem eu quero ser. Mas eu acho que existe uma grande chance de você já ser exatamente quem a sua versão de 2 anos atrás implorava para você se tornar. Isso eu sou. E talvez daqui 2 anos você olhe para hoje com o mesmo carinho que ainda não consegue sentir por você hoje. Então eu queria te dizer para você não esperar mais 2 anos para reconhecer tudo que você já é, tudo que você já plantou, tudo que você já floresceu, tudo que você já colheu. Quero terminar o episódio de hoje te convidando a reconhecer que seu jardim ele não tá vazio. Te convidando a reconhecer hoje quem você é hoje. Agradecer as suas versões do passado por terem caminhado até você chegar aqui como você é hoje. Eu na clínica com as minhas pacientes, eu costumo sempre perguntar em algum momento das nossas trocas como estão esses caminhos na vida delas, né? E eu também faço esse exercício comigo. Quais são as linhas de chegada que eu quero alcançar em todas as áreas da minha vida? E assim, por exemplo, na minha carreira, eu não tenho só uma linha de chegada que eu quero alcançar, eu tenho várias linhas de chegadas, eu tenho vários projetos dentro da minha carreira que eu quero alcançar. Na minha vida pessoal, a mesma coisa. E aí se questionar se a gente tá no caminho para bater essas linhas de chegada, acho que é a coisa mais importante que tem. E pensar que nesse caminho vão ter desvios, vão ter, sei lá, buracos, empecilhos, pedras no caminho, que às vezes a gente vai ter que desviar, que às vezes a gente vai ter que escalar e pular, às vezes a gente vai ter que voltar para trás e fazer um novo caminho em direção àquela linha de chegada. Sabe? Às vezes vai ter um desvio, às vezes vai ter um atalho, às vezes não. Entender-se diante das linhas de chegada que são importantes para mim, eu tô no caminho para elas. Eu acho que é a coisa mais importante que tem. Porque daí a gente consegue dar uma sossegada e curtir um pouco o presente, porque a gente sabe que vai chegar lá, porque a gente tá no caminho. Agora, não adianta nada eu querer conquistar algo, estabelecer uma linha de chegada para conquistar esse algo e não tá fazendo nada, né? A direção para esse algo é a direita e você tá andando para a esquerda. Aí dá ansiedade mesmo. Então, cara, se pergunte isso assim, diante das coisas que eu quero alcançar, tô no caminho para elas? Porque se você estiver no caminho, independente se esse caminho é muito difícil, cara, independente se esse caminho é muito longo, não interessa você tá no caminho. Cada um tem um processo, cada um tem um ritmo. Só a gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar para alcançar as coisas na nossa vida. Cada um tem uma história de vida, cada um tem acessos e oportunidades diferentes, recursos para lidar com isso tudo. Por isso que eu falo que o mais importante é estar no caminho. Aí a gente vê nessa estrada o que a gente vai precisar. Se é uma estrada, porra, não achei que ia ser tão longa, acho que eu preciso me preparar melhor. Vou parar aqui um pouco para desenvolver mais recursos, né? Ou tá na estrada e, pô, tá fácil, tá mais fácil do que eu imaginava, né? Você vai precisar caminhar para saber o quanto você dá conta, se você dá conta. E pra mim, tá? Pra mim, estar no caminho das suas linhas de chegada é o que vai fazer com que você seja carinhosa com você, esteja satisfeita com o seu presente, com o que você já é. Porque passar pela linha de chegada é um momento, cara, é um momento. Vai te dar muita alegria, vai te dar muita satisfação, mas a vida continua. E aí tem outras linhas de chegada. A maior parte da sua vida você vai fazer caminhando rumo a elas.
Então, cara, que seja um processo gostoso, prazeroso, né? No início vai ter muita coisa no caminho, sim. Mas ao longo do tempo você vai aprendendo a lidar com esses percalços. Você vai construindo uma estrada muito mais, muito mais bonita, muito mais gostosa de se viver, tá? Lembra que não é linear. Lembra que tem altos e baixos. Lembra que tem pedra no caminho. Mas lembra também que você tá no caminho. Você vai chegar lá. Se você não tiver, se coloque. Se coloque no caminho. Dê o primeiro passo rumo à linha de chegada que é importante para você. E tenta se tratar com carinho. Tenta se satisfazer com essa caminhada. Eu tenho certeza que a sua versão de 2 anos atrás está muito feliz com quem você é hoje, com os caminhos que você tem percorrido hoje. Ela tá lá atrás, falando: caralho, eu nem imaginava que seria possível a gente chegar aí onde você tá. Bora, bora. Ficou meio coach demais, gente, esse episódio? Sabe que eu fico meio emocionada, assim? Quando eu falo essas coisas, eu sei que é meio clichêzão, essas coisas que eu falo aqui às vezes, mas é isso, né? Eu procuro trazer as reflexões numa linguagem acessível mesmo, para que a maioria das pessoas consiga entender o que eu quero dizer. Às vezes eu acho que eu sou meio prolixa demais, mas eu fico emocionada, cara, porque eu penso em mim, penso nas minhas pacientes, penso nas pessoas ao meu redor e eu falo, cara, todo mundo que eu amo, todo mundo que eu me importo, que eu tenho acesso, assim, à vida e aos caminhos e aos percursos. Cara, sim, há 2 anos a pessoa não estaria imaginando que tá vivendo o que tá vivendo. Então, porra, velho, é massa demais. É massa demais enxergar a vida por essa perspectiva. Te convido de verdade a pelo menos tentar, tá bom? Se você é uma das minhas pacientes e tá me ouvindo, queria te mandar um beijo, tá? Porque eu tô pensando muito em vocês nesse episódio. Muito obrigada aí por me permitir, às vezes, caminhar com vocês, rumo às linhas de chegada de vocês, tá bom? Mas é isso, meu povo. Por hoje é só. Obrigada por me ouvir. Não se esqueça de comentar o que você achou do episódio aqui nos comentários do Spotify ou do YouTube. Também pode falar comigo lá no Instagram, no @elomachadopsicologia. Me segue por lá, me manda uma mensagem. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo e até lá.